Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou muito feliz e grato a Deus pela sua audiência, pela sua participação semanalmente conosco. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o nosso tempo. Hoje, na lição de número 9, o tema será Não tema o fim, a segunda carta aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita pouco tempo depois da primeira carta aos Tessalonicenses e busca fortalecer e encorajar a fé dos irmãos diante das adversidades da vida, bem como despertar para a responsabilidade de um viver cristão atuante. A carta trata basicamente de corrigir alguns erros de interpretação acerca da volta de Cristo, assunto que foi tratado na primeira carta. E algumas dúvidas permaneceram. Até hoje ainda temos muitas, com certeza, principalmente acerca da volta de Cristo. Pergunta-se em nosso meio: quando se manifestará o Senhor? Quando será a sua vinda? A Bíblia não responde essa pergunta de forma objetiva e nem prevê o futuro, mas apresenta alguns dados reveladores nos quais podemos ancorar nossa fé. Essa igreja nascera debaixo de perseguição, e você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 4 ao 6. E a perseguição, em vez de acabar, estava aumentando. Dessa forma, alguns crentes pensaram que já estivessem no dia do Senhor. Você entende? O tempo de tribulação em que todo mundo será julgado. É possível que a igreja tenha recebido uma carta supostamente de Paulo ou de um dos profetas da igreja tenham transmitido essa mensagem falsa em uma reunião pública. De qualquer modo, Paulo escreve com a finalidade de encorajar esses cristãos sofredores para permanecerem confiantes no Senhor. Vamos ler a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 e 4. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar mais uma vez a tua palavra, Pai. Nos ajuda, através do teu Espírito Santo, a não só compreendê-la, mas aplicá-la também na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Na primeira carta, Paulo tratou de alguns aspectos da vida futura, como a situação dos que morrem em Cristo e a maneira da segunda vinda de Cristo. Nesta carta, ele encoraja aos cristãos que ainda estão passando por uma forte tribulação, dizendo que o consolo dos salvos tem as suas raízes no passado e as suas esperanças no futuro. Fala também especificamente do dia do Senhor e a maneira como a igreja deveria tratar os crentes que estavam rejeitando os ensinos da sua primeira carta. Muito importante é o que Paulo trata já no início da carta, quando relata a oração constante que faz pela igreja. É que a certeza da volta de Cristo traz para nós crentes algumas bênçãos que podem ser desfrutadas por todos nós, aqueles que esperam ansiosamente esse momento. Vejamos quais bênçãos são essas.
Primeiramente, quando temos certeza da volta de Cristo, o sentimento de gratidão a Deus pela sua graça inunda o nosso coração. Paulo agradece a Deus pela igreja e afirma que aquele que tem essa expectativa é porque foi alcançado pela graça de Deus, o que leva a um sentimento de agradecimento. Toda a fé, a esperança e o amor, fruto do crescimento espiritual da igreja de Tessalônica, vinham da graça de Deus e os faziam vencedores pacientemente, mesmo diante das perseguições e aflições que suportavam. Como tem sido nosso gesto de reconhecimento a Deus pela salvação? A lembrança constante da volta de Cristo deve nos deixar cheio de gratidão. Vamos ler a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 ao 10. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O comentário do Novo Testamento Warren diz que Paulo vê o sofrimento como uma bênção, um privilégio, não como um fardo. Padecer por Cristo é uma graça. Paulo não sugere que eles podem ganhar um lugar no céu por mérito próprio, quando diz que devem ser considerados dignos do reino. Você pode ver isso no verso 5. A palavra digno refere-se à adequação, não ao mérito. Por meio do sofrimento, Deus nos ajusta para a glória que temos à frente. Não se pode separar a glória do sofrimento. Nosso sofrimento de hoje é apenas uma preparação para a glória ainda a ser revelada. Todavia, a firmeza no sofrimento também é um testemunho para o mundo perdido. A confiança é outra bênção relatada por Paulo. A confiança do crente está na própria pessoa de Deus, que é justo em si mesmo. A justiça de Deus não se condiciona aos nossos fracassos ou sucessos, nem é entremecida pelo presente ou futuro. Deus usa até as perseguições e tribulações para conferir graça aos humildes. E será na revelação de Cristo que o verdadeiro cristão será honrado. Outra bênção que a certeza da volta de Cristo traz é que ficamos mais dependentes do poder de Deus. A oração de Paulo é que Deus, pelo seu poder, faça com que o seu povo possa viver de modo digno da vocação cristã. Todos nós sabemos como é difícil viver de modo digno no mundo tão injusto. Você pode imaginar como era nos dias do Império Romano? Por isso, quando temos em mente que Cristo voltará, somos revigorados a viver como ele viveu. Deus quer que não apenas suportemos a vida, mas que vivamos de forma digna, fazendo a diferença neste mundo caótico. E como fazemos a diferença? Cumprindo todo o desejo da bondade de Deus. Sim, Deus tem o desejo de que a sua bondade seja disseminada e experimentada por todos. É o plano dele, é que sejamos nós os cumpridores desse projeto.
Mais uma vez, Paulo vai falar sobre a parousia, acontecimento escatológico da vinda de Cristo. Na primeira carta, o objetivo foi instruir sobre a segunda vinda de Cristo. Parece que houve alguma confusão de interpretação a ponto de muitos não quererem nem mais trabalhar, uma vez que a volta de Jesus para eles parecia iminente. Paulo apela para que eles não perdessem o entendimento nem se perturbassem. Qualquer influência acerca desse assunto, como uma carta falsificada, deveria ser descartada, uma vez que 2 acontecimentos ainda estavam por vir. Sendo assim, o apóstolo queria corrigir esses erros. Os 2 sinais eram a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Você pode conferir isso no capítulo 2, verso 3. Mas antes, vamos ler a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia. O primeiro sinal é que haverá um tempo de grande apostasia, que é a rebelião contra Deus. Na história do povo de Israel, houve muitos episódios de apostasia, nos quais os reis e até mesmo sacerdotes e profetas, juntamente com o povo, rebelavam-se contra Deus. E as consequências eram desastrosas. Na história da igreja, também vemos isso acontecer. A apostasia é um perigo constante, pois é a causa de abandono da fé de muitos de dentro da igreja. Mas, nesse caso específico, a rebelião será mundial, contra toda a ordem estabelecida por Deus e sua autoridade. Você tem percebido a manifestação explícita contra a forma como Deus estabeleceu as coisas? O homem da iniquidade. A apostasia dará oportunidade para a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição que se revelará, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você pode conferir isso no capítulo 2, verso 4. Em suas epístolas, João se refere ao anticristo, mas Paulo prefere chamá-lo de homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 ao 7, o apóstolo Paulo mostra que o ministério da iniquidade já opera. E isso nós já sabemos, basta ver e ouvir os noticiários que verificamos toda a maldade humana. Mas diz o texto que algo sob a ordem divina detém o homem da iniquidade de se manifestar. Mas haverá o dia da sua manifestação, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode conferir isso no capítulo 2, verso 8. A Bíblia não diz quem é esse homem, mas diz apenas que é um ser humano. As suas características são expostas aqui. Ele será alguém com uma vontade imensa de se opor contra Deus. Será extremamente ambicioso a ponto de se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Você pode conferir isso no capítulo 2, verso 4. Mas também será segundo a eficácia satânica, capítulo 2, verso 9, a ponto de agir com poder e fazer sinais e prodígios provenientes da mentira.
O comentário bíblico Beca diz que a refutação de Paulo sobre o assunto é cortante. Ninguém de maneira alguma vos engane. Você pode ver isso no verso 3. A prova de que o dia do Senhor não chegara é que certas evidências necessárias relacionadas a essa vinda ou a esse dia ainda não tinham ocorrido. Como vimos, essas evidências são, primeiramente, a apostasia e, em segundo lugar, a manifestação do homem do pecado, ou seja, o filho da perdição. Vamos ler ainda a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 ao 12. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É interessante notar que não só a responsabilidade do mal está sobre o homem da iniquidade, o qual agirá abertamente e sem impedimento, mas também porque pessoas ímpias estarão ao seu lado. Serão aquelas que aceitarão seu poder demoníaco, fascinados pelos sinais, prodígios e mentiras. Esses voluntariamente rejeitam o amor da verdade para serem salvos. São pessoas induzidas ao erro que dão crédito à mentira. Que mundo é esse onde os valores são totalmente invertidos? Por isso, somos advertidos a tomar muito cuidado. Alívio quando o céu se manifestar. Paulo declara que será um alívio para os que são atribulados, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder. Capítulo 1, verso 7. Todos contemplarão a sua glória e será admirado e glorificado. É interessante notar que esse dia será de glorificação do Senhor por todos os seus santos que creram, mas também será um dia de vingança contra os pecadores ímpios, os quais não desfrutaram da sua glória. O que lhes espera será chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Você pode conferir isso no capítulo 1, verso 8. Será, portanto, um dia de muito terror para os que perecem nas trevas. Mas não somente isso, a manifestação da glória de Cristo será tão profunda que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do seu Senhor e da glória do seu poder. Mas para os que creram, será também um dia de glória, poder participar da glória de Cristo. Precisamos parar e pensar. Em qual grupo queremos estar? Para comparecer a este evento escatológico, não precisamos fazer nada, pois simplesmente todo ser humano estará lá. Mas para participar das bodas do Cordeiro, Cristo precisa estar no trono do nosso coração hoje. O nosso agir diário vai demonstrar se de fato sou eu ou Jesus que está no controle da vida. Permanecer firmes. A expressão, entretanto, no capítulo 2, verso 13, mostra o contrário do que foi apresentado por Paulo quanto aos que perecem por terem se deleitado na injustiça. Você vê isso no capítulo 2, verso 12. Diante de tal realidade de impiedade em que muitos casos já se vive no dia a dia, Paulo apela dizendo que devemos sempre dar graças a Deus. Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está tão distante de culminar em toda a sua inteireza. O que deve fazer então o cristão? Simplesmente ficar firme
para não ser enganado. Diante desse cenário de rebeldia, de uma sociedade em que se manifestará a apostasia, Paulo orienta que é preciso agradecer a Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Os que sofrerão na vinda de Cristo serão os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Mas nós, diz o texto, somos amados do Senhor e escolhidos por Ele desde o princípio para a salvação. Você pode ver isso no verso 13. E não rejeitamos o seu convite. Diante de um mundo de incertezas, podemos ter certeza de que Deus nos ama, apesar das nossas imperfeições, como eram imperfeitos também os Tessalonicenses. Deus ama a todos que receberam a justificação no sangue de Jesus. Uma atitude de obediência é observar as tradições ensinadas pelos antigos. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras ou seja por epístola a nós. Aqueles ensinamentos do próprio Senhor e dos apóstolos que nos foram transmitidos precisam ser guardados e cumpridos, pois são segurança para a igreja contra a apostasia. É preciso disposição e desejo pelo discipulado de Cristo, reconhecendo o valor dos ensinos da palavra de Deus. Esteja, portanto, preparado para a volta de Cristo. Como podemos constatar e observar, o sofrimento daqueles cristãos naquela igreja não somente fortaleceu a fé deles, mas também os ajudou a crescer e a ter esperança abundante e um amor radiante. Tertuliano, pai da igreja latina, escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E a história, veja, prova essa verdade. Além disso, o testemunho deles também crescera, pois todas as igrejas souberam da permanência deles no Senhor. Paulo, desta forma, podia gloriar-se neles em todas as igrejas. A persistência firme deles era um encorajamento, você entende? Para os outros crentes, para as outras igrejas. O cristão que pede mais perseverança deve esperar por mais tribulação, pois esta é a arma espiritual que Deus usa para nos tornar perseverantes. É isso mesmo. O sofrimento, o pior que a gente não possa acreditar, edifica-nos ou quebra-nos. Depende como nós o encaramos. O sofrimento nos faz crescer quando o aceitamos. Nos entregamos à vontade de Deus e pela fé permanecemos firmes e confiantes. Mas o sofrimento também pode nos quebrar e enfraquecer nosso testemunho quando resistimos a ele, reclamamos a Deus e em descrença desistimos. Neste estudo, refletimos mais uma vez sobre o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. Mais do que querer adivinhar ou prever o dia e a hora, Paulo quer que a igreja esteja preparada para viver cada dia o seu mal. A apostasia aflorará, veja, cada vez mais. E a chegada do homem da iniquidade, o anticristo, não deverá surpreender aqueles que estão firmes em Cristo. Para muitos, esses dias serão de aparente liberdade e libertinagem, mas serão tomados de grande pavor quando o Senhor chegar, pois se deleitarão na injustiça. Você entende? Para os santos, ao contrário, será um dia de alívio, pois presenciarão o Senhor e recebendo toda a glória que lhe é devida. Para pensar e agir. Os ensinamentos do Senhor são para serem observados hoje, pois lá no céu não precisaremos deles. Quando assim fazemos, obtemos uma série de bênçãos que são derramadas sobre nossa vida. E um desses ensinos é que Cristo vai voltar.
Quando vivenciamos a expectativa da volta de Cristo, sentimos gratidão pela sua graça em nos fazer participantes da vida eterna. Antes da vinda de Cristo, duas coisas vão acontecer. Uma delas é a apostasia e precisamos estar atentos para não abandonar a fé, como muitos fizeram no passado. Outro sinal será a manifestação de um homem iníquo, que com poder maligno se apossará da adoração de Deus, e muitos se curvarão a ele. Será um período de dores, mas devemos estar alertas e não sucumbir ao erro, pois será muito passageiro. Nossa postura hoje deve ser de expectativa pela volta de Cristo, sabendo que esse dia para nós será de grande alívio de todas as tribulações que passamos. Devemos permanecer firmes, embasados na palavra que nos foi transmitida. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também acessar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi Não tema o fim, a segunda carta aos Tessalonicenses. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a verdade e com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.